Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Boa noite, telespectadores da TV Cidade. Com muito orgulho, com muita satisfação, iniciamos mais um Cidade em Ação no dia de hoje. Cidade em Ação, bate-papo com Francisco Airim. O problema de levar o Cidade em Ação aqui é, nesse momento, antes de começar, antes de falar dos nossos patrocinadores, antes de falar dos nossos convidados, que hoje nós vamos falar aqui de saúde mental, a gente começa com uma notícia muito triste, que é exatamente a morte do advogado e radialista Robson Baroni. A voz mais bonita do rádio taubatiano nos últimos anos. Taubaté que teve grandes e grandes nomes, aí como Davi Mirim, meu tio, muitos anos, Zé Pereira, o Brancão do Samba, Santos Cursino, nosso dito macaco. Então hoje o céu, só para lembrar de alguns, né? Mas temos aí também o Pedro Luiz, que continua vivo, Adilson Barbosa, com os comentários dele, Mauro Leite, fazendo as reportagens, mas nós perdemos hoje aquela que é a voz mais bonita do rádio taubatiano, Robson Baroni. E esse programa, quando começou há 8 anos atrás, junto aqui com a Fátima Andrade, e ele nos ajudou muito, torceu muito pela gente. As primeiras vinhetas, as primeiras chamadas do programa vieram na voz inesquecível do Robson Baroni. Então a gente começa agradecendo muito, muito de primeira isso. Então, mandando essa homenagem a ele, em nome que a gente inicia o dia de hoje, agora a nossa reportagem, nosso programa de hoje. Já estamos aqui com os nossos convidados, para a gente falar um pouquinho da saúde mental. É um programa bem diferente hoje, né? Eu vou aqui aprender com as pessoas que estão aqui com a gente, né? Vamos lá. Tirando a parte, né, que a gente fica meio emocionado com tudo isso, eu não esperava ter que falar do Robson aqui hoje, mas o céu está ganhando mais uma grande voz hoje. André, boa noite. Boa noite. André Vandalete, Tiago Lebastier, da Coach. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre saúde mental e eu vou aprender, né? Eu estou aqui para aprender. Então, não quero ficar fazendo muita pergunta. Eu gostaria que vocês se apresentassem. O currículo do Tiago é fantástico, né? Então, o telespectador de casa vai também aprender um pouquinho hoje. Boa noite. Boa noite a todos os seguidores aí do Chico. É sempre um prazer estar aqui, né? Eu sou Andréa Vandalete, sou amiga do Chico há muitos anos, fui aluna, né, do Robson
Vadrone, né? Então, realmente é uma notícia, né, que abala a gente. Mas, como o Chico disse, né, o céu vai ganhar de volta, né, uma linda voz e uma pessoa maravilhosa. Mas eu tenho certeza que até o tema que a gente vai tratar aqui hoje, o Robson, né, iria curtir muito, porque ele era uma pessoa de vanguarda, uma pessoa super do bem, uma pessoa, né, que estava aí aberta para situações novas, para ajudar as pessoas. Então, esse programa, como disse o Chico, vai ser em homenagem ao nosso querido Robson, né? Vou deixar o Thiago falar primeiro, porque vamos deixar os jovens falar primeiro? Bom, meu nome é Thiago Labastier, eu sou Master Coach hoje, né, da Sociedade Internacional de Liderança e Coaching. Tenho aproximadamente 20 cursos na área de comportamento humano. Então vai ser um bate-papo bem gostoso aí com você, Chico. Eu tenho certeza disso. A Andréia, né, ela está falando da parte dela, mas também é uma excelente advogada, que a gente sabe. Conheço a Andréia pelo menos há uns 30 anos, né? Um pouco mais. 30 e alguma coisa, viu, Chico? 30 e alguma coisa. Então, você quer que eu fale um pouquinho porque eu estou aqui junto com o Thiago, que trabalha com comportamento humano? Tá, isso mesmo. Então, como o Chico falou aí, né, eu sou advogada há 25 anos, né, sou bacharel em sociologia e, evidentemente, dentro da área de humanas, a gente trabalha basicamente com pessoas, tanto eu como o Thiago, né? Isso. E eu trabalhei ao longo desses 25 anos de forma muito empenhada na área de família. Então, basicamente eu lido com conflitos de pessoas, né, Chico? Conflitos, assim, nas piores horas das pessoas, né? Que é hora de separação, é hora de rompimento, é hora de dor, é hora de descontrole emocional, é hora que as coisas estão indo tudo, né, ladeira abaixo. E depois de 25 anos de contribuição, né, na área do direito, e ainda juntamente com o direito, eu tenho um trabalho social há cerca de 20 anos que também eu trabalho com pessoas. E o fato é que ao longo dessas décadas todas eu estou assim surpreendida com a fragilidade das pessoas. E como eu estou partindo para uma nova, né, perspectiva de vida, quando apareceu o coach, que é uma modalidade nova, que o Thiago vai falar um pouquinho mais, né, que trabalha a área comportamental humana, eu me identifiquei muito com essa área. E aí vim a conhecer o Thiago e nós desenvolvemos hoje um método que a gente vai estar lançando agora em outubro, né, Thiago? Isso. Junto, em parceria com a Sil Coach, que chama Método Renascer, que vai justamente trabalhar o ser humano, né, numa nova perspectiva. E eu vou deixar o Thiago falar um pouquinho sobre o coach e depois a gente vai falar mais sobre esse nosso método. Legal. Chico, você já conhece coaching? Sabe o que é? Sim. Legal. O que você sabe? Só para eu... Bom, nós vamos mudar o programa, nós vamos entrevistar você. A gente tem recebido alguns coaches aí, né, em diferentes áreas, né. Há pouco tempo agora nós recebemos a coach a Lígia Miller, que é a coach de emagrecimento, né. A gente teve uma coach aqui também, que eles estavam falando do amamento. Sei. Então, a gente mais ou menos trabalhou um pouquinho em cima disso, né? Legal. Então, para as pessoas que ainda não conhecem, né, para que serve o coaching hoje, tá? O coaching é a metodologia mais rápida de atingir metas e objetivos. Tá? Então a gente acredita que consegue pegar a pessoa aonde ela está e levar ela até um objetivo esperado que ela tenha, né? Sempre
com algumas ferramentas, modelos e técnicas voltadas aí do positivismo e sempre voltado para a pessoa. Tá? Basicamente o coaching é isso, né? Hoje eu sou formador de coaches, uma formação aí dura 7 dias, 12 horas por dia, são mais de 100 horas aí praticamente falando sobre apenas o autoconhecimento, né? Então assim, explicar coaching em 1 hora de programa eu acredito que seja desafiador. Mas basicamente é isso. Esse projeto de vocês, ele tem Uma pegada principal? Uma pegada principal, tem uma parte física disso, onde vocês recebem, onde vocês treinam, onde... Na verdade, esse método, né, esse trabalho, esse projeto, ele vai ser desenvolvido na própria Silcoach, que é na Rua Peru, número 160. Número 160, aqui no Jardim das Nações. Rua Peru, né? 160. Na Rua Peru, 160. E ele vai ser desenvolvido em módulos, né? Nós vamos trabalhar a partir do dia 2 de outubro, né? Vai ser dia 2, dia 9, dia 17, dia 23 de outubro. Ele vai ser um trabalho de 4 semanas, desenvolvido ao longo de 4 semanas, e serão 3 horas diárias. São 12 horas, são módulos. São módulos, são 3 módulos. E nós vamos trabalhar, né, diversos aspectos da pessoa dentro desses módulos. Basicamente, focando aí o autoconhecimento, a autovalorização. Para quê? Porque o Thiago vai confirmar isso que eu estou falando, né? Dentro do coach, a gente, na verdade, pega a pessoa de uma situação que ela está hoje e cria mecanismos que estão dentro da própria pessoa, fazendo com que ela alcance um objetivo que ela tem, mas não consegue se desenvolver sozinha. Por que a gente está trabalhando isso, né? Porque hoje a gente tem uma carência, né, de recursos próprios. As pessoas não se conhecem, as pessoas têm muita dificuldade, as pessoas têm muita depressão, as pessoas têm muita dependência em todos os níveis, né? Dependência religiosa, dependência medicamentosa, dependência do parceiro ou da parceira, né? Dependência da situação política do país. E a gente sabe que essas questões externas, elas não são capazes de colocar a pessoa numa situação de confortabilidade, de tranquilidade, porque o princípio do coach, né, Thiago, é que todas as pessoas têm os próprios recursos. O que o coach vai fazer? O coach vai ajudar as pessoas a alavancar esses recursos, né, que são inerentes a ela mesma, e a caminhar pelo mundo com total dependência, independente das situações externas, né? Então vai trazer a pessoa para uma outra realidade, né, consciencial, fazer com que a pessoa se conheça, se valorize e tenha recursos para se posicionar perante a vida. Se eu estiver errado na colocação, vocês corrigem. O coach consegue substituir uma clínica física. Sim. Uma entidade física, vamos dizer, que nem aí, vamos aproveitar e fazer um comercial, uma Saint-Germain, por exemplo, né? Ela trabalha a depressão, o dependente químico. O coach chega a substituir isso. Não necessariamente. Tá? Na realidade, apenas 3% dos casos de depressão são realmente depressão. Todos os casos diagnosticados, apenas 3% realmente é depressão. No caso da depressão, a gente não substitui nada, a gente somente amplifica aí o tratamento, no caso, né? A gente ajuda uma pessoa aí a sair da onde ela está e chegar no objetivo dela. Acredito eu que você queira ser feliz ainda na sua vida, sim ou não? Sim. Então assim, eu vou te ajudar a ser mais feliz, entendeu? Com seus meios próprios, você vai se conhecer ainda mais com o coaching, entendeu? Porque o que a gente tem hoje, né, Chico, assim, as pessoas não se conhecem, né?
As pessoas ficam, por exemplo, esperando que alguém fale para ela o que elas vão fazer, o que elas têm que fazer, qual vai ser o meio que elas vão alcançar prosperidade, qual o meio que elas vão alcançar felicidade. E, na verdade, essas respostas só elas têm. Porque cada pessoa é uma pessoa, né? Então, quando o Tiago fala que somente 3% das pessoas têm um estado depressivo, né, ele fala no aspecto químico, né, no aspecto fisiológico mesmo. No mais, as pessoas ficam perdidas no mar de não saber onde vai, onde quer, o que quer da vida, o que está fazendo aqui. E aí as pessoas entram em conflito. Né? E como que a gente consegue, como que vocês conseguem, por exemplo, quando a pessoa vai procurar vocês, ela já está no estado, ou pelo menos se ela não está depressiva, ela já está caminhando para isso, ou já está mesmo, né? E esse trabalho, ele é totalmente sem medicamento, sem... Na realidade, o ideal seria que a pessoa buscasse coaching, né, quando ela já está bem, para melhorar ainda mais. Mas eu já tive casos, sim, de pessoas entrando em sala de aula, né, em estado depressivo, tomando vários remédios e saindo do coaching tomando um remédio, um comprimidinho. Né. Normal, acontece muito. A depressão, cada vez que a gente fala em depressão, se junta muito à síndrome do pânico. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Então, isso é uma pergunta que deve se fazer com um psicólogo, não para um coaching. A gente trabalha com a linha positivista, né? Então, assim, eu trabalho com psicologia positiva, não trabalho com... Na realidade, a ideia é não trabalhar com a pessoa em depressão real, né, em síndrome real de pânico. A gente prefere trabalhar com positivismo. Então, essa seria uma pergunta realmente para um psicólogo. Sim, mas na linha dos 6, vocês conseguem ajudar? Conseguimos ajudar, sim. Pelo que eu li de vocês. Sim, conseguimos ajudar. Mas se realmente é diagnosticado, né, um caso de síndrome de pânico ou um caso de depressão, aconselha-se tratar-se com psicólogo também, um acompanhamento, e sim, por que não tratar-se com coaching também, né? Dá para fazer as duas coisas paralelas? Deve. Na verdade, seria uma forma complementar, né? Porque é justamente a participação ativa da pessoa, porque hoje as pessoas ficam esperando as respostas prontas, né? Ficam esperando, né, que o psicólogo, que o terapeuta, que o psiquiatra, que o medicamento traga respostas para ela. Mas ela precisa saber o que ela quer primeiro, né? Então, quando entra na linha do coach, vai trabalhar o autoconhecimento para ela ver justamente, né, Tiago? Exatamente. Quem ela é, quais são as necessidades dela, porque a sua necessidade é sua, a minha é minha. E cada um, então, uma coisa que serve para mim não serve para você, não serve para ele, desculpa, não serve para o outro, né, porque é uma necessidade individual. Por isso que é fundamental que as pessoas se conheçam, né? A si mesmas, que elas tenham essa consciência para ela saber a real necessidade dela, né? Porque a necessidade dela é ela que tem que abranger, ela que tem que descobrir, porque senão ela nunca vai chegar num estado de melhoria, nunca vai, né, conseguir alavancar. Tem algum, a gente, acho que vocês chegaram a ver, né, a chamada que a gente fez do programa e tudo. Então tem perguntas que vêm, né? Eu não sei se vocês conseguiriam responder, porque às vezes a expectativa que aqui cria é outra e as respostas são diferentes, né? Aí tem uma que afirma que o coach diz que judeus se entregam, lá na época do... Sim, na época negra da história da humanidade. O coach diz que os judeus se entregaram em campos de concentração por não terem propósito de vida. Você chegou a ver isso? O coaching diz que judeus se entregaram. Diz que eles tinham que eles se entregaram na época. Olha, historicamente não foi entregue, né?
Eles foram caçados. Foram caçados. Mas não tem nada a ver uma coisa com a Não tem outra. correlação. Não tem correlação nenhuma. Eu acho que não ficou claro uma coisa, o Thiago, assim, né, pro espectador. O coach, ele é um profissional, né? Coach, literalmente, significa um treinador. Uma pessoa que vai pegar você e preparar você para um objetivo. Por isso que eu fiz a pergunta da clínica, eu até dei o nome de uma, porque criou umas expectativas que as pessoas acharem que, por exemplo... Saúde mental está relacionada. Está relacionada. Em vez de ela ir para a clínica, ela podia ir para você. Fazer o coaching. Mas olha, isso é uma coisa que justamente a gente tem que trabalhar em cima. O que é saúde mental, Chico? Né? Saúde mental é uma coisa que é muito expansiva. A gente tem que trabalhar melhor essa colocação da saúde mental, porque se fala em desequilíbrio mental, se fala, né, em saúde emocional. Agora, as pessoas não cuidam da sua saúde mental. Saúde mental é um estado de equilíbrio, né? Então, se você está equilibrado, você tem que se manter equilibrado. Se você não está equilibrado, você tem que descobrir por que você não está. Então, eu entendo que o coach é uma ferramenta fabulosa para a gente trabalhar a saúde mental, porque isso está muito negligenciado hoje, né? Porque a gente fica esperando que exista um sistema de saúde, um convênio médico, um plano, alguma coisa que venha suprir as nossas necessidades de equilíbrio, de conforto, de bem-estar, até a nível físico, porque quando a pessoa está numa condição de desequilíbrio emocional, ela somatiza, ela desenvolve uma série de doenças, né, de ordem emocional. Então, quando a gente fala em saúde mental, é uma coisa que as pessoas têm que aprender hoje a prevenir, a precaver, a cuidar, para justamente não perder essa saúde mental. Com a vida moderna hoje, né, que está tudo muito rápido, tudo correndo, muito, as pessoas não têm paciência, elas querem uma resposta imediata. Mas como que pode um psicólogo que vai trabalhar ela de uma forma mais aprofundada, ao longo de meses, né, às vezes de anos, aí, como que ele pode imediatamente resolver o problema dessa pessoa? Né? A pessoa tem que se conhecer, tem que fazer a parte dela. Ainda que ela vá fazer um tratamento mais prolongado depois, ela tem que se conhecer o mínimo para saber o que ela quer. Porque é impossível que a gente fale para uma pessoa, né? Não tem um profissional que fale para a pessoa, olha, você é isso, você precisa disso. Não, é a pessoa que tem que descobrir. E a nossa proposta é justamente fazer com que as pessoas olhem, né, esses recursos próprios que estão lá dentro dela e que ela não consegue trabalhar. Por exemplo, um estudante que tem uma alta carga de estudos, ele consegue nesses módulos, em 4 semanas, por exemplo, acertar. Ele vai aprender técnicas, né, Thiago? Ele consegue aprender algumas técnicas para estabilizar, assim, o seu emocional. O seu emocional. Uma coisa que eu queria até te parabenizar, né, de trazer coaching para um programa. Não, popular. É difícil, e você desculpe, às vezes, é por isso que eu estou dando. São perguntas aí do... Eu pergunto, as pessoas, elas Tá muito criam, claro, elas criam a expectativa que elas podem, às vezes que nem o da clínica eu falei, substituir aquilo, ou substituir um medicamento, ou um médico que ela não aguenta mais, por vocês, né? Quer dizer, já fica havendo aqui uma expectativa. Uma expectativa, né? Então, gostaria primeiro de parabenizar você, né, de trazer um assunto tão em alta aí. Dizem que é moda, mas não existe moda, né? É uma coisa que vai realmente tomar aí, uma grande proporção daqui para frente. E algumas pessoas falam para mim, né, chegam aí em sessões para mim e falam assim, eu quero mudar. Só que elas não dão o primeiro passo. E algumas pessoas, elas preferem até mesmo assistir uma novela do que ir numa sessão de coaching gratuita que a gente oferece. Então, não quero te cortar, né? Às vezes eu critico muito o Jô, agora o Jô está fora do ar, mas o Jô era aquele né, que cortava Não tem problema. Mas é na hora certa. Mas, por exemplo, criou-se, olha aqui, ó, eu tenho bastante gente querendo, entendeu? Acompanhando mesmo, né? Por isso, meu programa é muito mais voltado para política e esporte, né? E a gente
todo mês a gente, até a ideia do Dimas, né, que é o diretor nosso lá, ele briga que a gente tem que trazer, tem que mesclar. Então a gente tem dificuldade. Então, por exemplo, eu tinha falado com a Andréia que eu ia fazer meia hora, lembra? A gente ia fazer meia hora e a gente ia fazer outro programa. Aí essas perguntas começaram a aparecer, eu liguei para a Andréia e falei assim, Andréia, você vai fazer o programa inteiro. Acho que ela falou assim, o que o Chico está querendo, né? Eu falei assim, ó, meia hora não vai dar tempo. Não dá tempo. Não dá, entendeu? Eu acho que eu acertei em cheio. Porque eu tenho aqui, ó, por exemplo, pessoas que estão aqui, ó. Estão trocando nós pela novela da Globo. Opa, aqui, ó. Me senti isso é bom para elas, na verdade, né, Tiago? Rosângela de Ângeles. Ela é enfermeira de alto padrão, assistindo aqui, mandando abraço, dizendo que é super interessante. Parabéns pelo programa. Não está saindo de lá. Débora Azevedo também está assistindo você lá em Rio Claro. Adriana Fux está assistindo. Maria Aparecida está assistindo. Antônio Belo. Todos aí, todo vapor e com, né, lógico, cada um com algumas expectativas. Então, eu até vou deixar vocês explicarem para eles, né, mais do que eu ficar perguntando para vocês. Porque vocês têm como dar o recado, né? Se alguém tiver alguma pergunta específica também, pode fazer isso. Essa que eu fiz da clínica era uma. Legal. Essa era. Já tinha alguns aí que já estavam querendo deixar de algumas clínicas para. Eu acho que a gente tem que falar, né, a verdade para as pessoas, porque assim, o coach, né, ele é um profissional que ele não exerce nenhum julgamento sobre a pessoa, né, sobre as escolhas dela, absolutamente nenhum. Mas tem coisas que tem que ser trabalhada com a mais pura verdade. Evidentemente que é uma ferramenta fabulosa para a gente trabalhar, porque existem técnicas de neurolinguística que trabalham a níveis neurológicos. Então, é uma coisa fabulosa a nível de conhecimento pessoal. Eu acho que isso é uma coisa que todas as pessoas deveriam ter direito dentro da saúde, aí, do programa governamental, entende, Chico? Porque isso é uma maneira de prevenir, né? Uma série de problemas de ordem física, de ordem emocional, e é um caso de saúde pública mesmo. Mas como a gente não tem isso, né, na nossa sociedade, a gente tem que trazer as pessoas para uma outra realidade. Quem conhece a gente, quem sabe das necessidades da gente, somos nós mesmos. Então, é fundamental que as pessoas busquem hoje mecanismos, né, de prevenção. E isso é um investimento na pessoa, né? E é um investimento relativamente baixo se a gente for considerar o quê? O custo-benefício, né, de um trabalho como esse, de um estudo como esse. É como o Tiago falou, né? As pessoas precisam se mobilizar, porque existem muitas pessoas que os recursos estão sendo disponibilizados para ela gratuitamente, que existem palestras, existem workshops que trazem, né, a apresentação dessas propostas, e as pessoas às vezes preferem ficar assistindo uma novela. Os dias atuais não permitem mais, né, que você venha me socorrer na hora que eu estou precisando, porque você também tem as suas necessidades. Então o ideal é que cada pessoa vá buscar, porque hoje a realidade mundial, Chico, é que a gente tem 258 mil suicídios a nível global por ano. No Brasil a gente tem 11 mil suicídios, né, por ano. E o fato é que a gente vê que de repente ocorre uma batidinha no trânsito, a pessoa sai do carro completamente transtornada, né? Então isso denota um padrão de desequilíbrio emocional. A pessoa não está doente, mas ela está adoecendo, e é isso que não pode acontecer, né? E é nessa hora que entra o trabalho do coach. Então é isso que eu ia falar, né? Por exemplo, se eu me inscrevesse lá nesses 4 módulos que vão ter, eu ia aprender essa técnica para a hora que batesse lá no meu carro, sei lá, estou falando uma bobagem, mas a hora que o cara vir dar uma burlada no meu carro, falar, tem, né, meu seguro, vamos lá tomar
um chope junto, porque tá tudo certo. Isso é um trabalho, né? Isso se chama blindagem emocional, que você vai adquirindo com o tempo. Com o tempo, sim. Né? Mas os módulos vão fazer isso. Sim, com certeza. Vão dar essa blindagem para você bem maior do que você teria aí sem um coach, por exemplo. Vai, com certeza. Esse método que a gente está propondo, ele é um método que ele trabalha num nível inicial. Depois existem níveis mais profundos, sim, né? Com certeza. Por isso que o Thiago fala com cautela, porque assim, não é que a pessoa vai chegar lá e vai sair transformada, mas ela vai sair de lá numa condição muito melhor do que quando ela entrou. Evidentemente que sabe joguinho de videogame? Sim. Você vai jogando e vai cometendo erros. Sim. Né? Daí, de repente, você fica bom naquele nível. Quando você passa aquele nível, você passou aquele nível, mas você vai ter outros a superar. Mas você tem que dar o primeiro passo. Exatamente. Né? Sempre o primeiro passo é a sua oportunidade maior. Se você não tiver essa atitude, né? Então a proposta desse método, né, Thiago, é a gente fazer com que as pessoas deem o primeiro passo. Né? Eu não sei se você tem amigos que falam assim, a fase está ruim. Mas quanto tempo que a fase dele está ruim, né? Cadê o chefão que nunca vem? Cadê o chefão? Para matar o chefão e ir para a próxima fase. As pessoas reclamam que não tem dinheiro, que não tem saúde, que o amor está ruim, que o marido ou a esposa não dão carinho. Mas e o que ela está fazendo para mudar? Porque às vezes não, a grande maioria das vezes, tudo aquilo que você vê no outro é porque está dentro de você mesmo. Sim. E o que as pessoas estão fazendo realmente para mudar a situação delas? Quando a gente fala nas carências, principalmente, né, isso que o Thiago está falando é uma coisa muito profunda. As pessoas veem nos outros o que tem dentro dela. Então, às vezes, ela fica buscando uma afetividade de fora porque ela não tem auto-amor. Ela tem uma autoestima muito baixa, né? É horroroso falar autoestima muito baixa, né? Mas existe outra palavra para isso? Baixa estima. Baixa estima. Mas vamos deixar o alto para ficar alguma coisa de boa, né? O filho fica procurando um namorado que parece com a mãe dele? Seria mais ou menos isso? Então, tem alguns estudos que falam isso, né? Que o filho busca algo semelhante à mãe e a filha busca algo semelhante ao pai, né? Mas não tem, eu nunca vi uma pesquisa científica voltada para isso. É isso. Mas, tanto que a minha esposa não tem nada a ver com a minha mãe, então... Mas você é um coach, né? Mas assim, as pessoas estão muito necessitadas hoje, né, Chico? E elas não sabem nem do que elas estão necessitadas. Vamos dizer, qual é o... vamos dizer, eu fosse lá para mim nesse primeiro módulo, né? Sim. Se inscrever. Quanto que eu preciso e quais são os pré-requisitos para mim ir para lá? Pré-requisitos. Não sei se a pergunta é essa. Ter vontade. Para mim ir para lá, o que eu preciso, né? O que eu preciso, quanto que eu vou gastar. Eu sei que o primeiro momento seriam 4 módulos, seriam 4 semanas, né? Então, essa parte te matou. Mas o que a gente mais precisa dentro de uma sala, né, dentro de um método novo e tudo mais, são pessoas comprometidas à mudança e pessoas que estejam permissíveis à mudança, porque não adianta nada ir uma pessoa lá e ficar questionando sobre a metodologia. Então não vai, fica em casa, fica assistindo novela. Então é muito melhor para ela. Essa pessoa, o pré-requisito para ela é vontade e absorver aquilo para colocar em prática aquilo que ela está escutando. Exatamente. Fazer um juramento lá, não sei, e daqui para frente comprometimento. Porque assim, existem pessoas que querem mudar e existem pessoas que não querem mudar. E as pessoas que não querem mudar pode ser que atrapalhem as outras pessoas. Então eu até peço que se você não quer mudar, fica na sua casa, vai assistir novela. Né? Mas
o objetivo principal, né, o requisito principal, seria a palavra mais adequada, é a vontade. A pessoa tem que ter a iniciativa. Esse é o pré-requisito. Esse é o pré-requisito fundamental, né? Porque de repente a pessoa tem muita vontade, mas ela não tem mecanismos que habilitem ela para uma mudança. Ela não sabe o que ela faz para promover essa mudança. Então ela vai encontrar lá, né, nesse curso, nesse método, ela vai encontrar mecanismos, técnicas, recursos que vão ser mostrados para ela, né, direcionamentos que vão ser dados para ela, para que ela promova essa mudança. Como que isso começa? Primeiro ela vai ter que se autoconhecer, porque a maioria das pessoas não se conhecem, Chico, né? Então quando de repente você se envolve num acidente de trânsito, você é capaz de saber exatamente qual é o comportamento que você vai ter diante daquele evento? Às vezes a gente pensa que vai ter um comportamento e tem outro completamente diferente, porque não conhece, não se conhece profundamente, né? Então você tem que se conhecer, tem que ter atitude, tem que querer, é o que o Thiago falou, não adianta a pessoa ir lá, milagres não existem, né? Princípio do coach, todas as pessoas têm recursos próprios, né? E ela tem que trabalhar esses recursos, nós só vamos direcionar, vamos dar técnicas para ela fazer isso. E né? realmente as pessoas não se conhecem. Quantas pessoas estão assistindo a gente, mais ou menos, Chico? Temos. Mais ou menos? Umas 30 pessoas online. Online. Então eu sou em média de umas 2.000 pessoas. Legal. Assim, eu tenho a mais absoluta certeza que nenhuma delas se conhece. E eu posso propor um desafio online para elas. Aqui, ó. Estou vendo aqui online, aqui, ó, a Rosângela Derante, que eu já tinha falado aquela hora, Sim. a Débora Azevedo aqui, Benedita Cesário, Denise Brito, Tiago, que eu já tenho, Marcelo Alves de Castro, bom, e mais um monte. Uma galera aí. Deixa eu complementar a pergunta que você fez. Tá. Né? Hoje, você tinha perguntado no investimento. Sim. Né? Hoje são 12 horas de formação, são 4 semanas, né? São 3 horas diárias, vai ser a partir do dia 2 de outubro. Toda terça-feira de outubro, a partir do dia 2, são 3 horas diárias de curso, à noite, das 19 às 22. Isso. E assim, são 4 módulos que vão ser trabalhados. É o autoconhecimento, a autovalorização, a prosperidade, o sucesso, o que mais chato? Autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento, e tem uma questão, as questões de nível mais profundo do último módulo, que são os valores. Os valores, a missão de vida, os valores, a razão da qual eu estar aqui, Chico, sabe? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Então, vai trabalhar níveis neurológicos muito profundamente para que a pessoa possa se autovalorizar. Todas as pessoas, né, têm um propósito de vida. E a gente tem que descobrir qual é. Por isso que muitas pessoas passam pela vida e falam assim, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Como que pode uma pessoa que não sabe nem o que está fazendo aqui, né, ter uma condição boa de vida, né, ter uma condição saudável, ter uma condição de equilíbrio, se ela não se valoriza, se ela nem sabe o que ela está fazendo aqui, né? E a gente tem que valorizar mais o ser humano. E o investimento desse estudo hoje é R$ 1.570 e para as primeiras turmas, para a primeira turma na realidade, né? Que como a gente viu, né, que tem muita gente precisando disso, então a gente vai abrir essa primeira turma com um investimento bem mais abaixo do mercado, para que a gente possa ajudar mais pessoas, para ficar mais acessível. Esse valor está incluído, lógico, a presença deles lá nas 4 semanas, material didático, não sei didático. Não sei se é didático, mas material que eles vão precisar. O material que a pessoa precisa é o corpo dela lá presente. A vontade dela. É a vontade dela. Isso é o material. Mas tem uma, vamos dizer, vai ter uma tem sequência. Um segmento em cima da mesinha do cara lá, que o cara vai. É uma vivência isso, muito intensa, né? É muito mais a vivência do que a lógica. Né? Você tem que deixar a lógica em casa e deixar o sentimento aflorar mesmo. Por isso que a gente fala que é uma questão, né,
de saúde mental, porque é uma questão emocional que a gente vai trabalhar na pessoa para que ela alcance uma outra condição. As pessoas, por exemplo, que vão estar lá, eu não sei quantos vocês estão esperando, né, nesse grupo, 30, 40, 10, mas, por exemplo, elas vão se interagir entre, quer dizer, os módulos fazem isso. Sim, então não é só ficar batendo na cabeça ali. O coaching, ele tem 85% de prática e 15% de conhecimento. Tá? Segundo Napoleão Hill, né, que ele estudou aí as pessoas de sucesso entre 1908 e 1928, ele estudou mais de 500 mil pessoas, dentre elas Henry Ford, Fayol, e entre muitos outros. Ele diz que 15% de todo o seu sucesso provém do seu conhecimento só, e os outros 85% provém de suas habilidades e atitudes. E é onde a gente pega bastante. Né? O Napoleão Hill foi o que escreveu as 16 leis de sucesso. O senhor conhece? Já ouviu falar? Legal. Não sei a fundo. Vale a pena ler, vale a pena. Quer falar um pouquinho delas? Não, vale a pena. Senão a gente vai ficar aqui a noite inteira falando de leis de sucesso. Mas tem que lembrar também, Chico, que esse valor, né, de R$ 1.570, ele é parcelado em até 12 vezes, né? Em até 12 no sistema, então fica bem bastante tranquilo para as acessível. pessoas. Cartão de crédito, boleto? Cartão de crédito. É bastante acessível. Se a gente for considerar, dá uma média de R$ 130 aí mensais, e é um investimento muito interessante, muito interessante. Eu acredito, viu, Chico, que daqui a alguns anos, né, todo mundo vai ter oportunidade de fazer uma formação dessa, sabe? Sim, os 4 módulos, ele está, depois do 4º módulo, ele está numa outra condição já. Está numa outra condição. Já com certeza já está num outro padrão. E daí, dali para frente, ele passa... A busca é dele. A busca é dele. Quando ele percebe, né, a mudança, aí cada um vai reagir de uma forma. Né? Tem pessoas que vão buscar muito mais. Daí existem outros métodos, né, outros níveis. Durante o curso, se a pessoa vier buscar orientação, eu passo orientações e tudo mais. O coaching hoje ele está em constante crescimento e expansão, né? Então a gente tem várias áreas para todas as pessoas aí que quiserem e puderem. Até ia te convidar, Chico, fazer uma formação aí. Aqui, o pessoal que está assistindo aqui, que está também, né? Dona Marli Luiza Moreira de Barros, que era dona da escolinha Peixinho Dourado, está aqui nos assistindo. Viu, Chico? O que vale a pena a gente lembrar, né, acho que tem que destacar isso, é que o coach aqui no Brasil ainda é relativamente novo. Né? Sim. Novo. Ele era mais utilizado para questões de empresas, né? Ou motivacionais. Agora está partindo para um outro ramo, né, Thiago? Mais do lado humano mesmo, porque ele tem ferramentas muito eficazes para trabalhar os recursos humanos, né? Os recursos da pessoa. Porque a formação em coach, o que o Thiago faz, a proposta minha em fazer parceria com ele, a gente faz principalmente movido pelo amor à pessoa. Né? Se você não gosta de pessoas, você não pode ser coach. Né? Porque você vai trabalhar com a pessoa nos momentos difíceis dela, nos momentos de superação dela. Então, se ela quer parar de fumar, né, é um grande desafio para ela. Para você que não fuma, para mim que não fumo mais, pode ser irrelevante. Mas para a pessoa é uma meta quase que inatingível. É uma superação assim, né, de alta prova. Então, se ela não for bem direcionada, mesma coisa pessoas que têm expectativas de passar num concurso, né, que fazem 1000 cursinhos, pessoas que têm expectativas de emagrecimento, em vários setores de ordem pessoal, hoje o coach está dando um resultado fabuloso. E é nisso que a gente está apostando, né, nas ferramentas de coach para trabalhar a pessoa, porque é muito bacana, né, é muito eficaz e é muito rápido também, dá uma resposta muito rápida. E a pessoa, né, ela está altamente envolvida. Então o que a gente está vendendo para ela não é promessa.
Porque nós já afirmamos que milagre não existe, né? Se ela não tiver atitude, não vai funcionar. Ela tem que ter atitude, né? Agora a gente vai entrar com propostas de técnicas e de direcionamentos para ela que vão ajudá-la muito. Essa é a grande proposta. Porque as pessoas têm que aprender, né, Chico, que elas não podem mais delegar suas expectativas a uma religião, a um medicamento, ao seu parceiro, a questões externas. Ela tem que tomar a vida dela na mão dela. Ela tem que direcionar isso, afinal... Isso chama autorresponsabilização. Né? As pessoas acreditam que a culpa sempre é do amiguinho, sempre é do parceiro, sempre é do outro. Do sistema. Do governo, do político. Não pode falar nome de político, né? Pode. Você fala mal, então pode meter uma cabeça, não tem problema. Aí é o mesmo nome, né, Chico? A culpa é da Dilma, a culpa é do Lula, Temer. Não, vamos falar de político aqui que os caras ficam monitorando, né? A gente fala mesmo, né? Não, mas é que eu não tô falando mal, né? Falam que a culpa é deles, mas a culpa nunca é deles. A culpa é sua. Se você não está melhor hoje, a culpa é sua. Você falou de política, os vereadores, não quero te cortar, mas os vereadores da Câmara Municipal têm que ir lá fazer um coach lá. Para de comer tanto, entendeu? Já estão comendo aí 3 quilos por refeição, 3,5 kg. Mas sabe o que é isso, Chico? Isso é ansiedade. Isso já é um estado de desequilíbrio emocional. Eu não sei como que alguém consegue comer 3 quilos. É interessante, né? Isso são escapes, né, que a gente vai criando a nível emocional e a gente vai criando compulsividade. Nós estamos sendo assistidos aqui por um clube de motociclistas que está lá com o programa ligado. Representando aqui o Armando Casandim, Casandijan. Ele está lá com o clube inteiro, o pessoal assistindo. Fala para eles formularem perguntas, que a gente está aqui para isso. Na verdade é bastante interessante, né? Quem quiser mandar pergunta, porque daí a gente responde diretamente o que a pessoa está querendo saber, mais do que a um nível assim, global, né? Porque quando você responde uma coisa mais específica, aqui, né, já fica mais fácil. Direta para você aqui, ó. André, Diogo e Okoyama, conhece? Conheço. Show de bola, Chico. Parabéns pelo programa de hoje. Andréa Vandalete, muito sábia essa mulher. Muito obrigada, mas ele é suspeito para falar porque ele é meu genro. Você mesmo? Eu não sabia pegar. Ele é meu fã número 1. Mas você sabe, Chico, que assim, eu estava falando do trabalho social que eu desenvolvo, né? Aqui, ó, você falou aí, tocou aqui, ó. A Alessandra Helena, boa noite, Chico. Verdade, já tentei parar de fumar por várias vezes e não consigo. Alessandra Helena? Olha, Alessandra, você só vai parar de fumar quando o seu motivador for na dor. Quando você parar na frente do médico e falar que você vai morrer. Aí ou então você faz o método antes. A gente vai... Você tem a opção. As pessoas só param de fumar por 2 motivos. Dor e prazer. Por prazer é muito mais desafiador, né? Fica mais cheiroso, fica... Com os dentes mais brancos. Isso não motiva tanto assim. Mas se o médico falar que você vai morrer se você não parar... Enfim, minha mãe já escutou isso e não parou até hoje. É porque não aconteceu. Porque quando... Vou falar que não tem problema de fumar. Quem fuma morre antes. Ele fala... Você sabe que eu fumei 30 anos, Chico? Mas teve uma coisa que fez com que eu parasse de fumar, né? E não foi exatamente a dor. Mas foi o amor, né? Porque eu trabalho com energias, então... eu quis estar energeticamente limpa, né, para trabalhar com reiki, para trabalhar com terapias energéticas, né, com fluidoterapia, para poder dar o meu melhor para as pessoas. E foi isso que me fez parar. Por isso que é interessante quando a gente se conhece, porque você tem que ter isso que o Thiago está falando. Você tem que ter um motivador, um fator motivador, né, para que você alcance o seu objetivo. A realidade é que, infelizmente, a dor é o grande fator motivador. A gente pode fazer trocas, né? O ser humano ele só compra ou só faz as coisas por motivação. Você é casado, Chico? Sou casado. Você só dá flores para sua esposa quando você briga com ela, não é? Não pergunto não. O Chico tá fora dos padrões, talvez não. Eu sou da moda antiga. É da moda antiga?
Eu andava na porta do carro, que legal. Mas os jovens, é verdade. Os jovens hoje só dão flores, bombons quando brigam. Quando dá ainda, né? Os jovens hoje estão difíceis. Mas assim, isso é uma motivação. É uma motivação. É uma motivação. A pessoa briga, então sabe que vai perder. Então, quando sabe que vai ter um rompimento, ela vai e tenta aí suprir esse rompimento. Então, é um motivador. É um dos exemplos. Tem vários outros exemplos que eu posso dar. É que realmente o cigarro, né, o fumo, tem toda uma questão química por trás. Realmente é desafiador. Eu entendo. O brasileiro está sofrendo muito, né? Sim. Então, é uma coisa atrás da outra, né? Você tem R$1 milhão, o banco te paga 1%, mas se você gastar R$10 no cheque especial, ele te cobra 15%. Quer dizer, então, isso tudo deve... Dois pesos. Dois pesos e duas medidas, né? Eu estou dando o exemplo do banco, mas isso não é para o banco, né? É para tudo. Né? Mas a nível mundial tudo está assim, né, Chico? É por isso que a pessoa tem que ter recursos próprios, né? É por isso que a gente não pode ficar esperando, como disse o Tiago, que o governo resolva os nossos problemas. Porque isso é uma ilusão. É ilusão. É ilusão, né? Se você não trabalhar, se você não fizer a sua parte, não tem um governo a nível mundial que vai suprir isso. Né? Não tem nenhuma pessoa, né, por mais querida que ela seja, que possa te trazer paz interior. Não tem. Isso ou você tem ou você não tem. Porque não é nem uma questão de ter, é uma questão de ser. Né? Ou você é de determinada forma ou você não é. Porque o ter é uma coisa que você acrescenta, né? Mas você só acrescenta o que você já é realmente. E as pessoas ainda não entenderam isso. Hoje, infelizmente, nos meus trabalhos sociais, eu percebo que as pessoas estão muito vulneráveis, sabe, Chico? Muito frágeis, assim, completamente desequilibradas. E elas estão desenvolvendo doenças como câncer, né? Elas estão desenvolvendo depressão, estão desenvolvendo síndrome do pânico, estão desenvolvendo uma série de desequilíbrios por conta de não dar mais conta da própria vida. Né? São conflitos dentro da família, conflito familiar, são problemas de trabalho, é o fator tempo, é o fator financeiro. Agora, todas essas coisas vão continuar acontecendo sempre. Por exemplo, Sim. como é que vocês veem, por exemplo, a hora que a pessoa, uma pessoa, né, no caso o pai ou a mãe, que dá o amor para o filho, para a família, o tempo todo. E daí na hora que ela está precisando, né, e o filho tá mais, lógico, né, tá mais novo, ele não quer cuidar, ele acaba levando para os cuidadores. Vocês acham normal um cuidador? Isso a nível pessoal, você quer a nossa resposta? O que eu acredito? Por exemplo, a mãe e o pai que abandonam o filho. Não, o filho que abandona os pais. Né, o pai e a mãe que abandona os pais. O pai e a mãe o tempo todo faz. Daí, é lógico, é a lei natural, né, o pai e a mãe vai. E daí o cara tá melhor um pouco, tá com alguma coisa. É a primeira coisa que ele faz, ele acha que o dinheiro resolve, né? Então, pega um cuidador para lá. Entendi. O que eu sempre falo, Chico, transformações de coaching, porque eu sinto assim, o cuidador, ele é um profissional, ele não vai tratar aquilo com amor, né? Eu conheço alguns cuidadores que tratam com amor, né? Então, assim, vai de profissional para profissional. O que eu sempre falo é o seguinte, que a macieira, ela é responsável pela maçã, e nunca a maçã pela macieira. Sim. A maçã é responsável em gerar novos frutos, mas se a maçã for responsável pela macieira, o ciclo se torna o contrário, e isso não é sustentável. Eu perdi meu pai agora, né, há 2 meses, e eu não sei se foi um desafio nosso, mas ele não queria ajuda, ele se negava a ajuda a isso, porque ele estava aí usando bengalas, desafiador a mesma situação, e ele não queria ajuda. Então, assim, tem que ver até que ponto que os pais também querem ajuda, porque daí vai do ser humano, cada um é cada um. Agora, em relação ao abandono real, né, ir lá e deixar o idoso numa casa de repouso,
será que não é o melhor que o filho encontrou, o melhor caminho que o filho encontrou para aquele idoso? Porque às vezes deixar o idoso também em casa, sozinho, Não é a melhor. não é a melhor opção. Talvez ali num centro de repouso, mas ele tem ali vários idosos que vai poder conversar, vai poder sair e tudo mais. Tem uma assistência. Tem assistência médica, assistência de fisioterapia, entendeu? Então, É muito pessoal, muito subjetivo, muito né? subjetivo. Porque tem pessoas que aceitam até ir para uma casa de repouso. E tem outras que muitas vezes preferem ficar até abandonadas, sozinhas Sim. dentro de casa, né? Mas eu acho que é uma coisa... Mas esse tipo, é isso que o coach se propõe a ajudar, né? É bem isso. Quando a pessoa quer. Quando a pessoa quer. A pessoa Vai tem muito que da querer. permissão, né? Não adianta me jogar um idoso na minha mão e falar assim, olha, cuida dele, faz ele evoluir. Se ele não Se quer. ele não quiser, Se não vai. não quiser. É. Né? A pessoa A tem não que- aceitação é desafiadora. Fecha todas também. as portas. Eu trabalho com sentimentos, se a pessoa não me abre o sentimento. E esses, por exemplo, essas pessoas que vão para lá, né? Elas vão sofrer todo esse processo, essa transformação. Ao final, por exemplo, vocês conseguem, por exemplo, trazer para junto de vocês alguns que se destacam também? Ou não? Ele tem Para trabalhar comigo, trabalhar com às vezes. você, para... Só se criar, se surgir algum interesse, se a pessoa quiser realmente um desenvolvimento ainda maior, senão Ela tem essa possibilidade. não, né? não existe uma necessidade, né? Sim. Mas sim, tem a possibilidade 100%. De repente ela pode até descobrir que isso é uma coisa que ela Exatamente. é boa em fazer, boa em desenvolver, e ela pode, né, se interessar por isso. por isso, né? E de repente ela sair de um padrão de quem veio receber e se tornar uma pessoa apta a oferecer. É um doador, né? E é muito bacana, né? Porque a ideia... Todas as pessoas são capazes de fazer tudo o que querem. Seria maravilhoso, né? Tanto para vocês que estão lá, quanto para... Com certeza. Para quem chega, né? Sabe o que Eu é acho bacana nisso, Chico? O bacana nisso tudo, né, é que essa profissão não é uma profissão que tem medo de sombra. Não é uma profissão que tem medo, sabe, da concorrência, não tem medo de colocar coisas boas para as pessoas. Porque, na verdade, todo mundo tem medo de vender coisas boas. Agarra aquilo ali como se fosse o maior tesouro do mundo, né? Ensina o pulo da onça, mas não ensina o pulo do gato. Sabe? E a ideia não é essa. A ideia é que a gente pode compartilhar muitas coisas boas, porque tem tudo para todo mundo, né? Isso é a lei da abundância, que a gente, é uma lei universal, que nós trabalhamos também dentro do método, né? Porque não existe, né, essa memória, quando a gente trabalha inclusive a prosperidade, trabalha a riqueza, a gente trabalha em diversos níveis. Porque a riqueza, Chico, não é você ter dinheiro. Né? É o seu estado de ser e de sentir a coisa, né? Tem pessoas aí que financeiramente até não são avantajadas, mas ela consegue viver com dignidade, viver bem, né? Viver de uma forma saudável, com leveza. Então, são essas questões que a gente tem que colocar para as pessoas. E sem medo, sabe? De mostrar para a pessoa qual o caminho que ela vai seguir. Porque ninguém quer falar o pulo do gato, mas não é assim que a vida funciona, né? A gente tem que compartilhar. Certo. Né? Bom, eu vou deixar vocês... Nós estamos nos 2 últimos minutos aí, né, do programa. Eu queria que vocês falassem. Deixa o telefone, Thiago. Deixar o telefone, endereço. Então, eu vou deixar o meu telefone para contato, quem tiver interesse, né? 12 991 31 6301, né? Vocês podem ligar, tem um WhatsApp nesse telefone. Aí vocês, por favor, só se identifiquem, né? E dê uma luzinha assim, eu tenho interesse, como faz, né? Se vocês 12, quiserem. vamos repetir, 991 31 991 31 63 63 01. 6301. Deixar desse código. Sim, sim. O endereço, né? É O Rua endereço Peru. do coaching é Rua Peru, número 160. É uma casa de esquina com a Rua Grécia. Certo. Quer deixar seu celular? Meu celular com o WhatsApp é 12
98815-6609. Então, esse é o meu pessoal. Se quiser ir, pode até me dar um alô aí, pode discutir, conversar sobre coaching mais a fundo, pode ficar à vontade. Pode questionar sobre o método, né? Na nossa chamada, né, dessa vez, não tinha esses telefones e não tinha o endereço. Então, depois combinar, passar por Dimas, ele faz uma refazia, uma refeita, e ele já coloca os dois telefones de vocês. Okay. E o endereço está, Dimas? Beleza. E a gente está à disposição, né, Tiago? Quem tiver interesse, né, em saber mais sobre o coach, saber mais sobre o programa, podem ficar à vontade que nós estamos aí para isso, né? Porque a ideia realmente é levar o melhor para as pessoas. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz.